Olá, companheiros, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso livro Coragem, aqui nessa playlist. Livro de Chico Xavier, autoria de diversos espíritos, onde damos prosseguimento pedindo a Deus muita paz, muita proteção e compreensão desses momentos, de reflexão sobre determinados assuntos. No caso da lição de hoje, um assunto trazido por Emmanuel, que tem como título o contratempo. Então, quem de nós, não vive esses contratempos na vida? Então, o nobre espírito nos traz a lição dizendo assim: diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. O trabalho estafante? Será ele a providência que te habilita a vitória contra o assédio de perturbações que te espreitam a estrada. O encontro perdido? Semelhante contrariedade, de certo apareceu em tua defesa própria. A realização adiada? A procrastinação de teus desejos estará funcionando em teu benefício para que não entres em determinados compromissos fora de tempo. A viagem foi desfeita? O plano frustrado provavelmente é o recurso com que se te garante o equilíbrio. O carro enguiçado? O incidente desagradável é o processo de forrar-te contra acidentes possíveis. O mal-estar orgânico? A enfermidade menor haverá surgido a fim de induzir-te a tratamento inadiável. A afeição que se afasta? A separação vale por cirurgia no campo da alma, muitas vezes, reguardando-te a paz e a segurança. A morte no lar? A despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte, tanto quanto para aquele que fica. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Então o Espírito nos faz, aqui o Emmanuel nos faz pensar que diante de qualquer contratempo, porque nós fazemos, é natural nós fazemos a nossa organização, a nossa agenda, nós nos programamos para sair tal hora de casa, chegar tal hora no trabalho, ou num determinado lugar, pegar determinada condução, encontrar determinada estrada, não é assim? Continuar naquela relação, nós nos programamos, investimos o nosso tempo, as nossas emoções, financeiramente também. Nós fazemos investimentos emocionais com o outro, com a vida. E vem o contratempo. Aquilo, que nos pede um pouco de quê? Primeiramente de humildade. Primeiramente a gente tem que ter humildade. De reconhecer que Deus põe e Deus dispõe. A gente tem que entender isso. A gente pode se organizar aqui, mas a decisão é divina. E sempre visando o nosso bem. E às vezes a gente fica chateado lá, Olha, se a gente não tivesse aquele trabalho ali estafante, a gente talvez naquele momento não tivesse uma vitória contra uma perturbação que estava espreitando a gente. A gente já está com ociosidade, com o tempo sobrando. Aquilo ali é para evitar uma situação que está... Deus antecede sempre os nossos passos. Você já reparou isso? A gente tem que parar para olhar dessa maneira. A gente tem que ver que às vezes você tem um encontro perdido, às vezes aquilo foi na nossa defesa, é na nossa defesa, nos protegendo daquele encontro com aquela pessoa, com aquela situação. A gente não tem noção do quanto a gente é envolvido em proteção, coisas que a gente nem imagina. Só que a gente parece criança, Que
Quando a mãe tira lá o brinquedo do filho, bota ele para estudar, bota ele lá para o colégio, ele fica lá contrariado. Ele não percebeu o que está visando à frente. Então ele fala que, às vezes, uma realização que a gente imaginou fazer em determinado momento da vida vai ser procrastinada, porque às vezes esse é um compromisso que a gente ia enfrentar fora do nosso tempo, a gente não ia ter condições. É melhor que aquilo ali seja adiado mesmo, mas não era o momento. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Esse trabalho aqui, que na realidade o projeto é um determinado livro que eu tenho que fazer um estudo, ele está há 4 anos. Entre papel, escrita, ganhar coragem para vir aqui. 4 anos. Então, eu comecei, né, a escolher o livro Calma, agora estou no livro Coragem, assim a gente vai vendo se a gente ganha calma e coragem para executar uma programação, para estar preparado, porque nós não estava preparado. Então a gente tem que ter a humildade e a resignação de entender que a gente não estava. A ideia chega, mas ela tem que ser amadurecida. O trabalhador ele vai se habilitando na medida que ele aceita os desafios e os serviços que aparecem. Não é assim? Não somos nós. Não é só o fato de querer, não. Tem muita coisa envolvida, principalmente no setor da espiritualidade. A gente tem que nos organizar junto aos espíritos, e não ao contrário. Então a gente às vezes vê uma viagem que foi desfeita. Poxa, mas eu ia viajar. Aconteceu aí essa... Às vezes a gente não sabe se aquele plano ali, o que ia acontecer naquela situação, né? Aquele carro que enguiçou. Qual um acidente que poderia ter acontecido? Muitas vezes, né, a gente vê pessoas que deixaram de viajar e o acidente ocorreu, a pessoa perdeu a viagem, estava chateado. Quando chega lá no aeroporto, então lá na rodoviária, fica assim, olha o que eu me livrei. E assim somos nós. Quantas situações nós já vivemos assim? Olha o que isso aqui me livrou. Né? Ou então o mal-estar, né? Era um tratamento, aquilo ali foi só para começar a pesquisar, para encontrar o que realmente precisa ser retirado desse corpo físico. Então a gente vai vendo que até uma pessoa que se afasta lá da nossa vida, é uma cirurgia, aquela separação vale muito para uma cirurgia no campo da alma, porque dói, né? Doloroso. Você se liga magneticamente ao outro durante tanto tempo, e quando o outro se retira, porque ia nos tirando a paz, a segurança, aquilo tem que se recompor. É uma convalescência. Ele fala aqui, né, até da morte no lar. Interessante, né? A despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor para evitar sofrimento para quem? É uma misericórdia para aquele que parte, quanto para aquele que estava ficando vendo o sofrimento do outro. Então a gente tem que aprender. A gente pede assim, que seja feito melhor. A nossa oração já é uma oração de confiança. Que seja feito melhor. Onde quer que seja. Se o outro tem que desencarnar, que desencarne em paz. A gente tem que sempre ver o lado bom. Então, diante de qualquer obstáculo, dificuldade, contrariedade, nós vamos aprendendo a reconhecer o amor de Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus nos antecede sempre. Então, aquilo nos protegendo de uma situação, talvez, que a gente não tivesse condições de dar conta, ou nos retirando de uma situação que não é necessário você passar. Não está na tua programação espiritual, não é necessário vivenciar aquilo. Mas às vezes a gente insiste, né? A gente quer porque quer viver aquela situação. Deus já falou, acabou, não tem necessidade. Esse ciclo aqui terminou. Mas aí a criatura, mas eu quero viver, mas não tem necessidade de você viver mais essa dor. Não, mas eu quero continuar. Aí a gente vai lembrar do livre-arbítrio. Que Deus, então, nos dê sempre muita coragem, renove sempre a nossa fé, a nossa resignação para aceitar as curvas do caminho, com a certeza que sempre Deus está
à nossa frente, nos resguardando, velando e protegendo. Muita paz a todos. Graças a Deus.